Quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Isaías. Isaías 59. Isaías 59. Nós temos que andar na fé, porque a Bíblia relata que a fé é um firme fundamento, é a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Nós não estamos vendo. E quem quer vencer, meu irmão, vence na fé. Amém? Quem quer vencer, vence na fé. Isaías, capítulo 59. É bem conhecido aqui, mas às vezes pouco compreendido, né? Aqui diz: os pecados do povo são condenados. Quem encontrou, diga graças a Deus. Nessa versão aqui, né, dessa Bíblia que é da linguagem de hoje, diz assim, versículo 1: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força? Entenda. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força? Porque a pessoa às vezes pensa que o nosso Deus perdeu a força, né? O nosso Deus, irmãos, ele não perdeu a força de maneira alguma. Não, pastor, não perdeu a força, mas de maneira nenhuma. Deus não perdeu a sua força. Por quê? Porque ele diz que ele está com as mãos estendidas para nós, né? Aqui na Bíblia sua, aqui, ó, na sua fala assim, deve estar falando assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Irmãos, Deus sempre vai poder nos ouvir. Vai, pastor, sempre. Agora, a resposta só vem se nós estivermos como? De bem com Ele, se nós estivermos ligados com Ele. Muitas pessoas não adquirem a bênção, não está sendo abençoado, por quê? Por causa do orgulho. Ele não chega diante de Deus para pedir o perdão, ele não chega diante de Deus para se arrepender, mas ele chega exigindo bênção. Então, meu irmão, a Bíblia fala que Deus, ele não parou, ele não perdeu as forças e nunca perderá as suas forças. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele é um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Se eu tenho esperado em Deus, Deus trabalha ao favor meu, porque eu estou esperando nele, estou confiando nele. Amém? Aí eu quero que você abra agora lá no livro de Isaías, aqui também, 53. Volta só algumas páginas. Aqui fala sobre a cura, né? 53. Isaías 53. Quem encontrou, diga graças a Deus. Vou ler primeiro aqui na sua Bíblia aqui. 53.
4:53. O versículo 4, na Bíblia sua diz assim, ó: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja bem, Ele está dizendo verdadeiramente Ele tomou. Por que verdadeiramente? Ele foi açoitado, foi chicoteado, porque lendo aqui, irmãos, a pessoa lê e fala, Ele tomou nossas dores. Mas você sabe qual foi essas nossas dores? Irmãos, cada chicotada que Jesus levava, tinha, na parte histórica, tinha as pontas dos chicotes que era de ferro, outras eram de ossos. Quando entrava na carne dele assim, arrancava pedaço que saía, ficava buraco. E Ele levou as minhas, levou as suas enfermidades. Ele não tem que fazer mais nada. É nós que temos que crer que Ele levou, acreditar e não sermos incrédulos, que Ele já levou. Para quê? Para que possa se concretizar, irmãos, tudo aquilo que está escrito. A Bíblia não diz Ele vai levar, Ele já levou. Amém? Mas tem pessoas, se pudesse mudar a história, dizia Ele vai levar. Não. Ele diz eu já levei. E Ele diz aqui, levou as nossas dores. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputou por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido por quê? Pela minha e as suas transgressões, pelos meus erros, pelas minhas falhas, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não vamos ser, alguma Bíblia diz, quebrantados, fomos sarados. Então o que nós fazemos hoje, a nossa fidelidade, o nosso reconhecimento por Deus, é porque nós somos pessoas aquebrantadas, saradas. Pelo quê? Pelas pisaduras. Pelo, irmão, sofrimento de alguém que um dia levou por nós. Nós nem conhecíamos, mas Ele já fez por nós. Nem merecíamos, mas já fez por nós. Aí Ele diz aqui: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Irmãos, e quantas vezes nós abrimos a boca e reclamamos? Se queixamos, e exigimos, dizendo: Deus, por que o Senhor não age na minha vida? Ele diz: ué, já agi. Antes de você ser fiel a mim, antes de você, eu já era contigo. Se você não sabe, eu te escolhi muito antes. Jesus já levou as dores daquela pessoa que nem está com Ele, daquele que nem nasceu ainda. Pastor, ou você acha ou crê que Ele tem que levar mais dores? Não. Jesus já levou. O pastor já deu a vida pelas ovelhas. Hoje Ele está fazendo o quê? Hoje Ele está, irmão, só olhando para nós e querendo ver, irmãos, resultados. Não vai mais fazer nada, pastor? Não, já está feito. É pelos resultados que nós vamos ser abençoados.
Se eu começar a resistir, o mal vai sair, a doença, a enfermidade. Que ele está falando que ele já foi, não vai ser. Aí nessa Bíblia aqui fala um pouquinho diferente, né? Uma versão que dá para a gente entender até melhor, por isso que é bom ter, né, várias traduções. Diz assim no 4: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Está entendendo? Jesus estava carregando ali. Quem que era o sofrimento? Era do povo que estava criticando. Era por causa do povo. Ele estava fazendo tudo aquilo porque ele estava lutando por causa do povo. Ele estava levando o fardo meu e o seu. Não era dele, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. Que culpa que Jesus tinha? E todo mundo achava, olha lá, sabe por que isso? Porque ele curou alguém, é porque ele está disputando com os fariseus, é porque ele pregou na sinagoga, é porque ele não aceitou o que o sacerdote falou, é porque ele não quis se curvar. Não, tudo que ele fez por amor de mim e de você. Amém? Aquele seu filho, sua filha, esposo, que critica, que não quer nem saber de igreja, ele também, Jesus já levou. Só que tem que haver um reconhecimento da parte dele, para que ele possa desfrutar dessas bênçãos. Amém? Aí ele diz aqui no próximo, terminando o versículo 4, que Deus o estava castigando. Nós achávamos que era culpa dele e que Deus estava castigando. Isso é coisa de gente religiosa. Que Deus estava maltratando e ferindo, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. A pessoa às vezes, a pessoa não diz, fulano está sofrendo, é por causa disso, foi mal. Não, Jesus já levou. Muito sofre porque, irmãos, por não conhecer a palavra. Pedis e pedis, e não recebeis, porque pedis mal, pedis errado. O povo sofre por falta de conhecimento da palavra de Deus. Aquela mulher, a mulher encurvada, a mulher do fluxo de sangue, ela sofreu, meu irmão, bastante, até ela entender e reconhecer que só Jesus iria mudar a sua vida. Quem encontrou, diga graças a Deus. Nessa versão aqui, né, dessa Bíblia que é da linguagem de hoje, diz assim, versículo 1: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força? Entenda, vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força? Porque a pessoa às vezes pensa que o nosso Deus perdeu a força, né? O nosso Deus, irmãos, ele não perdeu a força de maneira alguma. Não, pastor, não perdeu a força, mas de maneira nenhuma. Deus não perdeu a sua força. Por quê? Porque ele diz que ele está com as mãos estendidas para nós, né? Aqui na Bíblia sua, aqui, ó, na sua fala assim, deve estar falando assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Irmãos, Deus sempre vai poder nos ouvir. Vai, pastor, sempre. Agora, a resposta só vem se nós estivermos como? De bem com Ele. Se nós estivermos ligados com Ele.
Muitas pessoas não adquirem a bênção, não está sendo abençoado, por quê? Por causa do orgulho. Ele não chega diante de Deus para pedir o perdão, ele não chega diante de Deus para se arrepender, mas ele chega exigindo bênção. Então, meu irmão, a Bíblia fala que Deus, ele não parou, ele não perdeu as forças e nunca perderá as suas forças. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele é um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Se eu tenho esperado em Deus, Deus trabalha ao favor meu, porque eu estou esperando nele, estou confiando nele. Amém? Aí eu quero que você abra agora lá no livro de Isaías, aqui também, 53, volta só algumas páginas. Aqui fala sobre a cura, né? 53. Isaías 53. Quem encontrou, diga graças a Deus. Vou ler primeiro aqui na sua Bíblia aqui. 54, 53. O versículo 4, na Bíblia sua diz assim, ó: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja bem, Ele está dizendo verdadeiramente Ele tomou. Por que verdadeiramente? Ele foi açoitado, foi chicoteado, porque lendo aqui, irmãos, a pessoa lê e fala, Ele tomou nossas dores. Mas você sabe qual foi essas nossas dores? Irmãos, cada chicotada que Jesus levava, tinha, na parte histórica, tinha as pontas do chicote que era de ferro, outras eram de ossos. Quando entrava na carne dele assim, arrancava pedaço que saía, ficava buraco. E ele levou as minhas, levou as suas enfermidades. Ele não tem que fazer mais nada. É nós que temos que crer que ele levou, acreditar e não sermos incrédulos, que ele já levou. Para quê? Para que possa se concretizar, irmãos, tudo aquilo que está escrito. A Bíblia não diz ele vai levar, ele já levou. Amém? Mas tem pessoas, se pudesse mudar a história, dizia ele vai levar. Não, ele diz eu já levei. E ele diz aqui, levou as nossas dores. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputou por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido por quê? Pela minha e as suas transgressões, pelos meus erros, pelas minhas falhas, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não vamos ser, alguma Bíblia diz, quebrantados, fomos sarados. Então o que nós fazemos hoje, a nossa fidelidade, o nosso reconhecimento por Deus, é porque nós somos pessoas aquebrantadas, saradas. Pelo quê? Pelas pisaduras, pelo, irmão, sofrimento de alguém que um dia levou por nós. Nós nem conhecíamos, mas ele já fez por nós. Nem merecíamos, mas já fez por nós. Aí ele diz aqui: todos nós andávamos desgarrados,
como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, e quantas vezes nós abrimos a boca e reclamamos? Se queixamos, exigimos, dizendo: Deus, por que o Senhor não age na minha vida? Ele está dizendo: ué, já agi. Antes de você ser fiel a mim, antes de você, eu já era contigo. Se você não sabe, eu te escolhi muito antes. Jesus já levou as dores daquela pessoa que nem está com ele, daquele que nem nasceu ainda. Pastor, ou você acha ou crê que ele tem que levar mais dores? Não, Jesus já levou. O pastor já deu a vida pelas ovelhas. Hoje ele está fazendo o quê? Hoje ele está, irmão, só olhando para nós e querendo ver, irmãos, resultados. Não vai mais fazer nada, pastor? Não, já está feito. É pelos resultados que nós vamos ser abençoados. Se eu começar a resistir, o mal vai sair, a doença, a enfermidade. Que ele está falando que ele já foi, não vai ser. Aí nessa Bíblia aqui fala um pouquinho diferente, né? Uma versão que dá para a gente entender até melhor, por isso que é bom ter, né, várias traduções. Diz assim no 4: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Está entendendo? Jesus estava carregando ali. Quem que era o sofrimento? Era do povo que estava criticando. Era por causa do povo. Ele estava fazendo tudo aquilo porque ele estava lutando por causa do povo. Ele estava levando o fardo meu e o seu. Não era dele, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. Que culpa que Jesus tinha? E todo mundo achava: olha lá, sabe por que isso? Porque ele curou alguém, é porque ele está disputando com os fariseus, é porque ele pregou na sinagoga, é porque ele não aceitou o que o sacerdote falou, é porque ele não quis se curvar. Não, tudo que ele fez por amor de mim e de você. Amém? Aquele seu filho, sua filha, esposo, que critica, que não quer nem saber de igreja, ele também, Jesus já levou. Só que tem que haver um reconhecimento da parte dele, para que ele possa desfrutar dessas bênçãos. Amém? Aí ele diz aqui no próximo, terminando o versículo 4, que Deus o estava castigando. Nós achávamos que era culpa dele e que Deus estava castigando. Isso é coisa de gente religiosa. Que Deus estava maltratando e ferindo, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. A pessoa, às vezes, a pessoa não diz: fulano está sofrendo, é por causa disso, foi mal. Não, Jesus já levou. Muito sofre porque, irmãos, por não conhecer a palavra. Pedis e pedis, e não recebeis, porque pedis mal, pedis errado. O povo sofre por falta de conhecimento da palavra de Deus. Aquela mulher a mulher encurvada, a mulher do fluxo de sangue, ela sofreu, um irmão, bastante.
até ela entender e reconhecer que só Jesus iria mudar a sua vida.